Livro de Atos, capítulo 9. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, foi ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, para que quando ele encontrasse homens ou mulheres que eram do caminho, ele pudesse trazê-los presos a Jerusalém. E enquanto ele viajava, ao aproximar-se de Damasco, repentinamente brilhou uma luz do céu ao seu redor, e ele, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que tu deves fazer. E os homens que viajavam com ele pararam atônitos, ouvindo a voz, mas não vendo nenhum homem. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via nenhum homem. Mas guiaram-no pela mão e o levaram para Damasco. E ele ficou 3 dias sem visão e não comeu nem bebeu. E havia um certo discípulo em Damasco chamado Ananias, e o Senhor disse-lhe em uma visão: Ananias? E ele disse: Eu estou aqui, Senhor. E o Senhor disse-lhe: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta na casa de Judas por alguém chamado Saulo de Tarso, porque eis que ele está orando. E em uma visão ele viu que um homem chamado Ananias entrava e impunha suas mãos sobre ele para que ele pudesse receber a sua visão. Então respondeu Ananias ao Senhor: Eu tenho ouvido de muitos acerca deste homem, quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui ele tem autoridade dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a ele: Ide pelo caminho, porque ele é um vaso escolhido por mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, porque eu lhe mostrarei quão grandes coisas ele deve sofrer por causa do meu nome. E Ananias foi pelo caminho e entrou na casa, e impondo as suas mãos sobre ele, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que recebas tua visão e sejas cheio do Espírito Santo. E imediatamente lhe caíram dos olhos como se fossem escamas, e ele imediatamente recebeu a visão e, levantando-se, foi batizado. E tendo recebido alimento, ele foi fortalecido. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e imediatamente ele pregava nas sinagogas que Cristo é o Filho de Deus. Mas todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém destruía os que invocavam este nome, e com este intento veio aqui para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se fortalecia muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era mesmo Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho para matá-lo. Mas Saulo tomou conhecimento do complô, e eles vigiavam os portões de dia e de noite para o matarem. Então os discípulos tomaram-no de noite e desceram-no pelo muro dentro de um cesto. E quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Mas Barnabé, tomando-o, o trouxe aos apóstolos e lhes declarou como ele vira ao Senhor no caminho. E este lhe falara como em Damasco falara ousadamente em o nome de Jesus. E estava com eles entrando e saindo de Jerusalém, e falava ousadamente em nome do Senhor Jesus, e disputava contra os gregos, mas eles procuravam matá-lo. Quando souberam os irmãos, desceram-no a Cesareia e o enviaram para Tarso.
Então as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham descanso e eram edificadas, e andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo se multiplicavam. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, ele desceu também aos santos que habitavam em Lida. E ali ele encontrou um certo homem chamado Enéas, o qual era mantido 8 anos em sua cama e estava doente de paralisia. E Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e faze a tua cama. E imediatamente ele se levantou, e todos os que habitavam em Lida e Sarona viram-no e se converteram ao Senhor. Ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que ela ficou enferma e morreu, e tendo-a lavado, a colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens, pedindo que ele não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. Quando ele chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu seus olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe sua mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, a apresentou viva. E isto foi conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E aconteceu que ele permaneceu muitos dias em Jope com um certo Simão, curtidor.